Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Valéria e eu queria muito agradecer aos novos inscritos que estão chegando aqui no canal. Eu tô muito feliz com o feedback que eu tenho recebido dos inscritos que já me acompanham aqui. Isso me deixa cada vez mais empolgada e motivada para fazer mais vídeos para vocês. Então, obrigada a todos vocês. Continuem comentando, deixando aquele like. O canal ainda é pequeno e juntos a gente chega lá. E agora, direto pro vídeo. O caso que a gente vai falar hoje aconteceu no condado de Fulton, uma região com apenas 42 mil habitantes. Sabe aquele lugar que todo mundo conhece todo mundo? Às vezes a gente anda pela rua achando que nada vai acontecer com a gente, que só acontece com os outros, né? Esse é mais um caso triste demais e que pode e deve servir de alerta, porque as coisas acontecem assim, ó, num piscar de olhos. O casal Sheila Vakulik e Tom Joughin moravam no condado de Fulton, em Ohio, nos Estados Unidos, e eles tiveram 5 filhos. A Sierra Joughin era a filha mais velha deles. Ela nasceu no dia 11 de fevereiro de 1996. Ela era uma menina alegre, estudiosa, gostava de esportes, era amável, tranquila, muito apegada com a família e principalmente muito ligada à mãe e à tia. Sierra, apelidada de Si pela família e pelos amigos, se formou na Evergreen High School em 2014. E em 2016 ela estava cursando gestão de recursos humanos na Universidade de Toledo e ela também fazia estágio na empresa de estampagem de metal do tio. A Sierra namorava o Josh Kolazinski já há 7 anos. Eles estavam juntos desde a época da escola. Em julho de 2016, a Sierra estava de férias da faculdade e ela tinha acabado de comprar uma bicicleta. Aí no dia 19 de julho, ela foi dar uma volta de bicicleta com o Josh, o namorado. Ela estava de bicicleta e ele de moto. Ela saiu de casa por volta das 5 horas da tarde para encontrar com ele, e a mãe da Sierra também saiu para ir para um curso que ela fazia mais ou menos nesse mesmo horário. Só que quando a Sheila, a mãe da Sierra, chega em casa, quase 9 horas da noite, a filha ainda não estava em casa. Mas ela nem se preocupou, porque ela sabia que a Sierra estava com o namorado e eram férias. Então ela achou que eles ficariam até mais tarde juntos e não viu problema nenhum nisso. Mas aí o que acontece? Por volta das 10 da noite, o Josh, o namorado da Sierra, liga para casa dela e quando a mãe da Sierra atende, ele pergunta por ela. E a Sheila fala que a filha não estava, que ela achava que a Sierra estava com ele. O Josh fala que não, que inclusive ele estava tentando falar com ela, mas ela não respondia as mensagens. Ele estava ligando no celular dela e ela não atendia desde a hora que eles tinham se despedido. E aí ele conta para a mãe dela que eles tinham ido andar de bicicleta e que aí por volta das 6h45 da tarde eles se despediram, ele foi para casa dele e ela ia para casa dela. Como eu falei para vocês, é um condado muito pequeno. Tinha aí mais ou menos 42 mil habitantes só. E eles tinham ido andar de bicicleta num campo de plantação de milho que não ficava tão longe. Ela tinha só que passar por uma rodovia para chegar em casa, que não era muito movimentada, passava poucos carros, pouco movimento de pessoas. Então eles ficam preocupados porque não tinha motivo para ela não ter chegado em casa. Ali era uma região rural que ela conhecia bem. Eles pegam e ligam para algumas amigas dela, mas ninguém sabe de nada. Aí eles procuram a polícia e contam o que o Josh falou, o lugar, o horário que eles se despediram. Inclusive ele mostra um vídeo que ele tinha feito com ela um pouquinho antes deles se despedirem. E aí a polícia na hora já começa a procurar por a Sierra. E na mesma noite, enquanto a polícia fazia as buscas ali no milharal, perto da rodovia Country 6, que é a rodovia em que o Josh se despediu da Sierra, de onde ela deveria ter seguido para casa, eles encontraram ali ao lado da estrada alguns pés de milho quebrados, uns ramos de plantação amassados, havia uma caixa de fusível que parecia ser de uma moto e eles encontraram também 2 pares de óculos de sol. Um era da Sierra, o outro não se sabe. E indo mais para dentro ainda do milharal, eles encontram a bicicleta da Sierra, suja de sangue. E perto da bicicleta estava um par de meia verde, igual a que a Sierra usava.
e uma chave de fenda suja de sangue. Esse lugar fica a 800 metros da casa dela, bem pertinho. A cidade inteira já sabia do desaparecimento dela. Era uma região rural, um lugar pequeno, e todo mundo começou a procurar por ela. A polícia procurava pelas ruas e ia perguntando se alguém sabia ou tinha visto alguma coisa estranha diferente ali. E foi aí que eles ficam sabendo que um motorista que passava naquela noite na rodovia por volta das 7 da noite achou um capacete de moto sujo de sangue. Só que ele leva o capacete com ele para casa. E agora, com a polícia perguntando, ele entrega o capacete para a polícia. E a polícia acredita que esse capacete pode ser uma pista que pode levar a quem atacou a Sierra. O Josh, o namorado da Sierra, tinha uma moto. E inclusive naquela tarde que a Sierra desapareceu no milharal, ela estava de bicicleta, e ele de moto. E aí o Josh vira o principal suspeito. Eles fazem uma busca na casa dele, não encontram nada. As digitais no capacete encontrado não são dele. E eles também interrogam o Josh, até porque ele foi o último a ver a Sierra. E aí ele é descartado como suspeito. As buscas continuam e o que a polícia faz? Eles pegam uma lista de criminosos que já tinham passagem pela polícia e que moravam ali na região, e eles vão procurar um por um. E como é uma região pequena, era perfeitamente possível de fazer essa investigação. Eles chegam num homem chamado James Worley. Ele morava bem perto de onde a Sierra tinha desaparecido. A polícia foi até a casa dele e quando ele atende e vê que é a polícia, fica claro que ele leva um susto e de forma bem agressiva ele pergunta o que a polícia foi fazer na casa dele. Os policiais falam para ele que eles estavam procurando alguma pista sobre uma garota que tinha desaparecido ali nas redondezas. E bem malcriado, ele responde que ele não sabia de nada, que eles podiam ir embora, que ele não tinha nada a ver com isso. A polícia, depois dessa resposta e da forma mal educada dele, já agindo na defensiva, ficou com a pulga atrás da orelha, claro, e desconfiados pediram para o James se eles podiam dar uma olhada na casa dele. E ele deixou. Na casa moravam o James e a mãe dele. A polícia entrou, revistou a casa, foram até o quarto dele, que parecia que ninguém nunca tinha limpado antes, foram até a garagem e eles viram que o James trabalhava com motos e tinha um celeiro do lado da garagem. E quando o James viu que a polícia entrou no celeiro, ele ficou nervoso, que ele até suava frio. E aí os policiais, percebendo o nervosismo dele, como se ele estivesse escondendo alguma coisa ali. E o celeiro estava em ordem, gente, limpo. Parecia que ele cuidava mais do celeiro do que do próprio quarto dele. A polícia mexe em uns fardos de feno e debaixo de um deles tinha uma caixa com várias roupas de mulher, inclusive roupas íntimas. Os policiais perguntam para ele de quem são aquelas roupas de mulher e ele diz que eram da namorada dele. A polícia mexeu ali nas roupas e uma das peças estava suja de sangue. E aí não teve jeito. O James foi levado para a delegacia e foi interrogado. E aí não tinha namorada na história. Ele falou que na verdade aquelas roupas eram novas e que ele tinha comprado porque ele ia fazer filmes adultos no celeiro. E ele disse que ele não sabia nada sobre o desaparecimento da Sierra ou sobre qualquer outro desaparecimento. Enquanto ele estava sendo interrogado na delegacia, outros policiais continuavam a investigação lá no celeiro e eles encontram no meio dos fardos de feno um buraco no chão, como se fosse para enterrar alguma coisa. Encontram um freezer limpo, que ainda estava até cheirando água sanitária, e dentro tinha um carpete manchado de sangue. E também acharam ali espalhado corda, fita adesiva e spray de pimenta. E tudo isso fazia com que o James se tornasse o principal suspeito. O James Worley era ali também do condado de Fulton. Ele tinha nessa época, 2016, 57 anos. Moravam só ele e a mãe naquela casa. E ele já tinha passagem pela polícia. Por isso que
que a polícia foi na casa dele. Ele já tinha sido preso por vender drogas e por plantar ervas. E pior ainda, ele já tinha sido condenado por atacar uma mulher. Uns anos antes, em julho de 1990, no mesmo lugar que a Sierra desapareceu, uma mulher chamada Rob Gardner estava andando de bicicleta pela rodovia quando James, com uma caminhonete, a atropelou. Ele ataca a mulher e coloca uma chave de fenda no pescoço dela e fala para ela entrar no carro. Ela, com medo dele, entra no carro, só que quando ele se vira para pegar no banco de trás as algemas para prender ela, ela consegue abrir a porta e sai correndo. E por sorte, nessa hora, tá passando um homem de moto que para, ela conta o que tinha acontecido e ele chama a polícia. E aí o James é preso e condenado a 3 anos de prisão por tentativa de rapto. Bom, os policiais voltaram e revistaram todo o celeiro de novo, e apesar de terem encontrado o buraco, o freezer, as roupas, eles não encontraram nenhum corpo ou restos mortais que pudessem incriminar de fato o James. Mas todos esses indícios levavam ao James. Inclusive, uma testemunha disse que viu a caminhonete dele na região no dia que a Sierra desapareceu. E tinha também um capacete sujo de sangue que o motorista encontrou, que também era do James. O celular dele foi rastreado e mostrou que ele estava na área onde a bicicleta da Sierra foi encontrada, quando ela desapareceu. E aí, no dia 22 de julho, por conta de tudo isso, o James foi preso e tudo indicava que ele tinha culpa sobre o que aconteceu com a Sierra. E talvez até, sei lá, por outras mulheres também. E nesse mesmo dia que o James foi preso, dia 22 de julho de 2016, por volta das 6 horas da tarde, encontraram o corpo da Sierra enterrado no milharal, a alguns quilômetros da casa de James. A Sierra estava com os pulsos amarrados aos tornozelos atrás das costas e tinha um brinquedo adulto de plástico na boca que fez com que ela perdesse a vida por asfixia. Ela não tinha nenhum sinal de que ela tinha sido abusada e ela tinha alguns machucados no rosto. Como é que tudo isso aconteceu? No dia 19 de julho, o James, de acordo com o histórico da internet dele, ele passou o dia assistindo a filmes adultos. No final da tarde, ele foi dar uma volta de moto e aí ele viu a Sierra sozinha de bicicleta. Ele entra na frente da bicicleta com a moto, atinge a cabeça dela com o capacete e leva ela para dentro do milharal. Só que quando ele vai ligar a moto para ir para casa buscar a caminhonete, a moto não pega, o que explica a caixa de fusível que estava no lugar. Aí ele liga pro irmão dele e pede para ele ir lá para ajudar. O irmão, sem saber de nada, vai e eles voltam com a moto para casa do James. E sozinho com a caminhonete, ele volta no milharal, coloca a Sierra no carro e volta para casa. E aí no celeiro, ele agride a Sierra, coloca aquele brinquedo na boca dela e depois, ela já sem vida, ele leva e enterra ela no campo. O James não admite a culpa, ele nega tudo, que a moto dele não quebrou naquele dia, que tudo que eles encontraram no celeiro era para o filme adulto que ele ia produzir. E ainda tinha outra evidência, gente, que a polícia encontrou na casa dele. Tinham lá algumas fraldas adultas que os policiais acharam que era da mãe dele. Só que a Sierra foi encontrada usando fraldas adultas. Então tudo levava a crer que o James era realmente o culpado. E a Robin, aquela moça, né, que conseguiu fugir do ataque do James lá em 1990, ela participou do julgamento dele e contou tudo no tribunal. Os promotores também apresentaram um áudio da irmã do James dizendo que ele era suspeito de 3 homicídios, sendo que um deles era de uma garota de 14 anos, mas nunca tinha encontrado nada, nenhuma prova concreta sobre a culpa dele nesses casos. Só que agora foi diferente, né? No dia 28 de março de 2018, James foi acusado pelo homicídio da Sierra e foi condenado à pena de morte. Depois de várias apelações negadas, foi marcada para o dia 20 de maio de 2025. O funeral da Sierra foi no dia 28 de julho de 2016. E em julho de 2018, a justiça concedeu a propriedade do James
para a família da Sierra e eles mandaram demolir o celeiro. Em agosto de 2020, a polícia ainda voltou a vasculhar todo o local, toda a propriedade, para ver se encontravam alguma coisa enterrada, mas não encontraram nada. Em homenagem à Sierra, foi feito um memorial na beira da rodovia Country 6, perto de onde seu corpo foi encontrado, e os moradores da comunidade costumam organizar caminhadas em homenagem a ela. A mãe e a tia da Sierra criaram uma organização chamada Justiça para Sierra, que orienta as mulheres a se defenderem de ataques, e a família dela também ajudou na aprovação de uma lei que diz que um banco de dados público ficará disponível com todos os dados de criminosos violentos para que todas as pessoas possam consultar. Essa lei foi sancionada em dezembro de 2018. Esse caso brutal mexeu com toda aquela comunidade, tirando a sensação de segurança que eles tinham. E ainda acabaram descobrindo um monstro que convivia ali com eles. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse caso, que a gente se encontra por lá. Combinado? Obrigada por terem ficado comigo e eu espero vocês no próximo vídeo. Beijos!